Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente e finalmente sextou. Começando mais uma sexta-feira. Já desejo para vocês um excelente final de semana. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Ontem a gente teve o jogo da Sul-Americana, um empate na Neoquímica Arena por 2-2. E assim, Memphis Depay jogou ontem, hein? Jogou ontem. E os números dele aqui nos chamam a atenção. Porque no jogo todo, o saldo dele foi de um cartão amarelo. Esse foi o saldo do Memphis Depay. No pay. Lá no jogo contra o Racing ontem. E um resultado muito importante para o Racing, porque é uma equipe que dentro da sua casa costuma oferecer muita resistência, um grande trabalho ao adversário, e os caras ontem saíram no lucro. A torcida do Corinthians enlouqueceu com as substituições do Ramon Dias, e o que se viu no segundo tempo foi um Corinthians que tinha simplesmente um meio-campo perdido, previsível, inoperante. A realidade foi essa, né? O segundo tempo realmente do Corinthians foi muito abaixo da média. Talvez se fizesse substituições melhores, talvez se fizesse um segundo tempo melhor e até a organização tática fosse diferente, o Corinthians poderia ter saído com um saldo positivo, mas não foi isso que aconteceu. Isso é sim um saldo negativo para o Corinthians, que começa a mostrar que na verdade é um time taticamente bagunçado, é um técnico que não tem competência, sabe, com todo respeito, mas não tem mostrado eficácia na verdade, dentro da equipe do Corinthians, que tem até alguns jogadores interessantes, sim. Você tem jogadores que são bons jogadores, não são super estrelas, mas são bons jogadores, e você consegue fazer aquele time render melhor. Só que não é isso que está acontecendo com o Ramon Dias, né? Técnico esse, que já foi técnico do Vasco, e o Vasco só não foi rebaixado por uma questão de sorte, não foi nem por uma questão da competência técnica dele. E por falar em Vasco, olha só, uma notícia aqui, ó. Uma notícia, eu diria que pode ser boa, tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem o copo meio cheio e o copo meio vazio para os vascaínos. Em carta aberta, Vasco informa que abriu processo de mediação com credores para enxugar dívidas. Processo será conduzido pela Fundação Getúlio Vargas. E aí, na carta assinada pelo presidente Pedrinho e pelo CEO Carlos Amoedo, eles falaram o seguinte, ó: nos deparamos com um cenário previsível e iminente de caos, para falar sobre as dívidas deixadas, né? Ali pela questão, por todo aquele imbróglio que aconteceu em relação ao Vasco SAF. Agora eles estão convocando os credores para haver uma renegociação dessas dívidas. Vai tentar apertar daqui e ali, né? Talvez enxugar um pouco os juros. Em algumas situações estender o prazo de pagamento, em outras reduzir. Talvez por valores de descontos maiores. Então os caras vão fazendo os mecanismos lá. E por que eu falo para vocês que isso daqui reflete o copo talvez meio cheio para o torcedor vascaíno, embora a notícia ela não é nada boa para os cofres aí e para a situação financeira que vive o Vasco atualmente. Porque, cara, com essa renegociação, você pelo menos admite que tu tá querendo reestruturar a parte financeira da equipe. Ou seja, o Pedrinho e o CEO aqui, o Carlos Amoedo, eles estão mostrando para os credores que eles querem resolver a situação. Não é igual outros clubes aí,
que não, varre isso daí para debaixo do tapete, vamos tentar contratar Deus e todo mundo e dane-se a dívida. Então, isso daqui é uma atitude que mostra, aparentemente, uma responsabilidade financeira dentro do mercado. Os caras não querem sujar o nome, os caras querem realmente se organizar. E agora, com toda essa situação que aconteceu com a 777, talvez o Vasco realmente consiga se reestruturar. Porque esse investimento da 777 e todos os escândalos no exterior que aconteceu em relação à empresa, questões de dívidas, né, enfim, beirando falência, enfim, todas as coisas aí que a gente inclusive trouxe várias delas aqui, isso pode representar talvez um recomeço para o Vasco e mostra que a SAF Vasco, ela não deu certo. E aí eu falo para vocês, né, alguns clubes SAF tem dado certo, tem se reorganizado, como por exemplo o próprio Botafogo, que teve o dinheiro ali do John Textor, mas pelo menos eu vejo aqui uma atitude de bom senso por parte dos gestores vascaínos, tá bom? E vamos seguindo aqui, galera. Não poderia deixar de citar isso aqui pra vocês. Não poderia deixar de citar. A Mega Sena acumulou. E de 55 milhões, galera, foi para 85 milhões de reais no próximo sorteio. Irmão, aqui em casa já vou tentar mobilizar todo mundo aí pra gente fazer aquela fezinha. E você sabe que a opção boa pra você fazer a fezinha é aqui com o pessoal da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, galera, não é casa de aposta. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. O trabalho dos caras são muito sérios. A plataforma é segura e, inclusive, super intuitiva. Você vai adorar porque tem grandes novidades lá dentro da plataforma deles. Lembrando também que você tem o advento de uma inteligência artificial, que não é aquela do John Textor, tá bom? Ela vai, né, correlacionar os números mais sorteados dentre todos os sorteios da história. E aí, a partir daí, ela vai montar conjuntos numéricos. Então, com um bolão, você participa de vários conjuntos numéricos ao mesmo tempo. Isso vai aumentar as suas chances de ganhar ou de repente, bater uma quina aí, ó, que vai pagar muito bem. A quina já tem pagado muito bem, né? Nesses dias que vem estando acumulada. Agora, então, a 85 milhões, vai pagar, a quadra vai pagar muito bem também. A quina vai pagar melhor ainda e... quem sabe você não faz os 6 pontos aí, meu amigo, me muda a vida. Tem o link aí, ó, é só você acessar o link, digita lá, ó, eu gostaria do cupom de desconto lá do canal Opina Porco, eles vão mandar o cupom de desconto pra você e você entra na plataforma e ativa esse cupom, lembrando que a ativação é na hora do pagamento, tá? Tribo da Sorte, galera, agradeço todo mundo de coração aí, ó, que tem ajudado, tamo junto. Quando a gente fala sobre essa situação de negócios, né, que a gente começou falando aqui, a respeito do Vasco, dessa situação. Ontem eu estava assistindo um podcast lá do canal Sports Market Makers. E, mano, os convidados desse podcast foi o César Grafite, né, que é um economista, especialista em finanças esportivas, e o Mauro César, que é um jornalista da mídia esportiva aí, muito conhecido. E, mano, foi uma boa discussão ali nesse podcast a respeito da estruturação, reestruturação, situação financeira de alguns clubes dentro do futebol brasileiro. E aí teve um trechinho aqui, ó, que eu separei, que o Mauro César, junto com o César Grafite, eles fizeram uma análise aqui sobre a situação de Palmeiras e Flamengo. E até ele puxa um gancho aqui pro Palmeiras e até dá uma cutucadinha ali na questão da Leila Pereira, né? Porque a Leila Pereira falou essa semana que se o Palmeiras não tiver ela, os caras voltam a como estava antigamente. Só que o Mauro César ele cita uma parte muito importante dessa reestruturação do Palmeiras aqui. Por um lado, eu não concordo com ele em um ponto, mas nos outros pontos da elucidação dele, aí eu fico 100% de acordo. Eu vou colocar aqui pra vocês, eu não sei como que tá a questão de direitos autorais aqui, cara, mas fica aqui os créditos pro Sports Market Makers. E eu vou colocar por aqui. Pode ser que eles estejam pegando aí direitos autorais, então eu vou colocar aqui até porque o trechinho é curto. Vamos lá, deixa eu só aumentar aqui e deixa passar o avião também. Tá passando um avião.
É carro de som, é avião, é campainha tocando, é barulho de aspirador de pó, é cachorro latindo. É de tudo, mano. É de tudo agora de manhã. Vamos lá. Assim, acho que é legal frisar, né? O Palmeiras, de certa forma, teve uma sorte muito grande, que foi o Paulo Nobre, um cara com muito dinheiro, apaixonado pelo Palmeiras, tanto que ele corria de rally, era conhecido como Palmeirinha, né? E não sei se ainda corre de rally. E até usando aquela velha metáfora do pescar, ou ensinar a pescar ou dar o peixe, né? Eu falei isso já para ele uma vez na longa conversa que eu tive com o Paulo. Eu falei, cara, acho que sua grande virtude é que você estruturou o clube. Você poderia simplesmente contratar jogadores com o seu dinheiro, endividar o clube, como outros dirigentes fazem e fizeram na história do futebol do país, e tentar ganhar títulos, depois você larga lá e se dane, quem chegar que resolva. Eu já fiz a minha parte, eu dei títulos ao clube. Não, ele procurou trabalhar com pessoas capazes e usou o seu poderio econômico para oxigenar as finanças do clube, né? Então o Palmeiras teve essa ajuda fundamental. Acho que todo palmeirense deveria ter uma fotinho do Paulo Nobre na carteira, sabe? Um santinho, alguma coisa. Agradecer, porque esse cara foi fundamental. Não fosse ele, isso é pura realidade, né? Ele foi muito importante para o Palmeiras. Mas eu acho que o mérito assim, é o dinheiro associado à capacidade, o mínimo de inteligência. O melhor para o meu clube não é só botar o dinheiro, eu ajudar o meu clube a se estruturar. Depois ele sai do clube, se afasta da política do clube, mas ele deixa um legado absurdo de grande. Talvez seja o cara mais importante na história do clube como dirigente. Outra coisa que eu acho que é importante falar do Palmeiras é assim, uma equivocada visão de muitos torcedores de rivais do Palmeiras, de que se a Leila sair, o Palmeiras vai quebrar. Não vai, eu acho isso uma tolice. O Palmeiras tem potencial, acho eu, para conseguir outros patrocinadores, ainda mais com as casas de aposta no mercado, que coloquem tanto ou mais dinheiro do que as empresas da Leila hoje em dia. E se amanhã ela retirar o patrocínio, como até se especula que pode ocorrer, o Palmeiras vai conseguir patrocinadores tão bons ou até melhores. Porque o clube é vencedor, tem torcida, está no principal mercado do Brasil, que é São Paulo, tem uma situação financeira estável, paga em dia. Quer dizer, por que não me associar, se eu sou uma marca, ao Palmeiras? É interessante se associar. No caso do Flamengo, não teve esse mecenato, digamos assim. O Flamengo, bem ou mal, com todas as coisas absurdas que lá acontecem, ele tem um viés mais democrático. Você consegue lançar uma candidatura e foi o que aconteceu, né? Naquela oportunidade. A Patrícia Amorim faz uma péssima gestão, depois quando fazem aquela auditoria, a dívida do Flamengo era de quase 800 milhões, 750, 760 milhões. O Flávio Godinho, como eu disse, começa a reunir esse grupo de caras, digamos assim, bem-sucedidos nas suas carreiras, cada um em uma área. Eles formam um grupo, aí lançam a candidatura do Valim Vasconcelos, aí eles impugnaram a candidatura. Aí o Valim chama o Bandeira, que estava, acho que, se aposentando na época do BNDES, eles foram companheiros de trabalho no banco, e o Bandeira tinha tempo para se dedicar, e ele vira o presidente. Depois tem uma cisão, mas a receita do bolo ela é seguida. Vocês viram aqui, o que eu não concordo com o Mauro aqui? Ele atribuir tudo que aconteceu dentro do Palmeiras a um mecenato de sorte. Porque a sorte, ela é muito relativa. Se a gente atribuir sempre as nossas decisões, sempre os nossos direcionamentos à sorte, nós nunca vamos poder ter uma reflexão profunda sobre os aspectos e caráteres evolutivos dentro da gestão do futebol. Ah, o Palmeiras teve a sorte de ter um mecenato. Ah, então tá, o Palmeiras teve sorte. Então eu não vou olhar pro Palmeiras não. Vamos continuar fazendo a nossa gestão aqui. Agora, não, o Palmeiras teve a competência de ter gestores que enxergaram que poderiam fazer diferente no futebol brasileiro. E eles mantiveram isso. Então, sorte, pessoal, é uma coisa pontual. Competência é algo contínuo. Você tem sorte quando você vai lá e tira 10 numa prova que você não estudou? Porcaria nenhuma. Chegou lá, você deu um chute lá, umas você sabia. E aí você tirou 10. Você olha e fala assim, caramba, velho. Nem eu esperava que fosse tão bem assim. Só que aí chega na outra prova, você vai lá e a tua nota cai pra 5, 6, 4. Ou seja, você teve sorte na prova anterior. Agora, quando você mantém uma média, pô, você foi lá e tirou 9 numa prova. Aí na outra você foi lá e tirou 8. Aí na outra você foi lá e tirou 9 de novo. Aí na outra você vai lá e tira 10. Isso não é sorte, isso é competência. É a linha contínua do seu resultado em relação àquilo que você está fazendo. E o Palmeiras teve essa competência.
Ah, Neto, mas se não fosse o Paulo Nobre ter entrado, isso não mudaria. Mas é aí que eu falo pra vocês. O Flamengo teve os caras que entraram lá e resolveram a parada. Quiseram mudar, porque tiveram visão. E o Flamengo manteve isso. Então, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo não foi sorte. Desse ponto de vista, eu não concordei. Dizer que foi sorte. Não é sorte. Foi competência. Até porque o clube continuou seguindo essa linha. Tanto Palmeiras e Flamengo continuaram seguindo essa linha e provavelmente nas próximas gestões vão continuar. Agora, quando ele fala aqui sobre isso, né, que tem alguns rivais que acham que quando a Leila sair o Palmeiras vai acabar, Mauro César, você só erra numa coisa. Não são rivais, não. A própria Leila acha isso. Ela acha que quando ela sair o Palmeiras vai acabar. E os torcedores palmeirenses, infelizmente, também acham isso. Também, infelizmente, eles estão enfeitiçados por isso que você acabou de falar. E aí eu concordo com você. Se a Leila sair amanhã, o Palmeiras pode conseguir até valores melhores. Bem, o Palmeiras está fechando um patrocínio de 350 milhões só no Master. E a Crefisa e a FAM já saem do Palmeiras. A Leila já decretou isso, tá? Ela já disse em entrevistas que acabou. O ciclo se encerrou. Vamos ver. Ela falou que acabou. Vamos ver. Então o Palmeiras vai fazer mais dinheiro. E para aqueles que falam assim que o Paulo Nobre emprestou dinheiro a juros pro Palmeiras, não se esqueça que a Leila usou o ecossistema Palmeiras para alavancar a autopromoção dela mesmo. E tudo bem, tá tudo bem. Desde que ela faça uma boa gestão, não tem problema nenhum. Ela ser reconhecida, zero problemas, tá certo. Da mesma forma que o Abel também está sendo reconhecido pelo que conquistou no Palmeiras, ok, sem problema nenhum isso. Agora, ela também aproveitou o ecossistema do Palmeiras para elevar suas empresas, para elevar sua publicidade, o seu marketing, a sua popularidade, a popularidade das suas empresas. Ela também fez isso. E tudo isso sem correção. O Palmeiras aí, nos últimos anos tá com o patrocínio congelado. E aí? Então é uma questão de perspectiva. É aquilo que eu falo pra vocês, não é só o aspecto sorte. Se a gente atribuir a sorte, a análise ela fica muito simples. Ela fica muito simples e a gente não consegue aproveitar nada disso pro futebol brasileiro. O que eu acho muito importante é o que a Leila falou no Estadão, né? A Leila deu uma entrevista no Estadão, onde falou aquela groselha sobre o Palmeiras, né? Que a gente acabou de comentar aqui, inclusive. Novamente, já tinha comentado ontem. Mas ela falou isso aqui também, ó. Para implementar, tem que ser por meio da CBF. Pera aí, Neto, implementar o quê? O fair play financeiro. De cima para os clubes. Ou seja, ela fala que tem que ser a CBF que tem que tomar essa iniciativa. Então nós tá enrolado, tá, Leila? A gente tá enrolado. Ó, a gente tá muito enrolado. Caso contrário, não vai ocorrer. Então fudeu. Alguns clubes concordam, mas outros não. Se depender de muitos clubes, não vai sair. Porque é de interesse de muitos dirigentes que não tenha o fair play financeiro. Eles podem ser irresponsáveis para conquistar o próximo campeonato. Depois eles saem, não acontece nada e o rombo fica. Tinha que ser implementado o fair play financeiro e a responsabilização do presidente por irresponsabilidades cometidas nas finanças dos clubes. O presidente de um clube tem muito poder. Eu no Palmeiras posso contratar o jogador que quiser, mas se eu não quiser pagar são outros 500. Aliás, não sei como existem clubes que vendem para outros que não pagam ninguém. Não estou acusando clube nenhum. Vejo pela imprensa. E o que gostaria de ver era todos os clubes com suas contas em dia. O dirigente podendo contratar e pagar em dia o salário dos seus atletas. Acho inadmissível como presidente contratar jogadores e não pagar em dia os compromissos que tenho com os meus atletas. Se o fair play financeiro não for implementado no Brasil, a grande maioria dos clubes vai quebrar e aí vão se transformar em SAFs. E, cara, entra aquela questão da SAF, né? E SAF também não é garantia de nada. Porque SAF é o clube na mão de uma iniciativa privada que aí vai depender muito. Ter um cara que queira reestruturar a equipe e que tenha uma visão de futuro para a equipe, tudo bem. Agora, se você tiver o azar de pegar um 777, aí fudeu.
Então, tá vendo como que a questão sorte ela é muito relativa? A gente pode chegar e falar assim, o Botafogo teve sorte de ter o John Textor. E o Vasco teve o azar de ter a 777. Só que antes de existir essas SAFs, por que esses clubes precisaram se tornar SAF? Por causa da irresponsabilidade administrativa de alguns de seus gestores que passaram por lá em cargos eletivos repetidas vezes e mesmo assim continuaram fazendo errado. Se o Palmeiras e se o Flamengo continuassem fazendo errado, hoje talvez a gente estaria aqui falando sobre a 777 no Palmeiras, sobre a 777 no Flamengo. Talvez nós estaríamos falando aqui sobre o John Textor no Palmeiras ou no Flamengo. Essas equipes, elas tiveram a competência de gestores que enxergaram que, a gente vai precisar mudar o patamar. E felizmente isso aconteceu, né? Felizmente teve o Paulo Nobre, que muitas pessoas falam de mecenato, mas não foi um mecenato. O mecenato é aquele que explora financeiramente e depois vai embora. Agora, o cara que reestruturou financeiramente a equipe e deixou um legado, não é um mecena. O cara que deixa legado não é mecena. O cara que deixa legado foi um cara que enxergou o potencial daquela marca, daquele clube, daquela empresa. O Steve Jobs, lá no final da década de 90, ele foi mandado embora da Apple por divergências. O conselho se reuniu e tirou ele da Apple, da empresa que ele mesmo colaborou para a fundação, né? Que ele foi uma das grandes peças-chave para começar a Apple. Ele e o Wozniak, né? Que é o Steve Wozniak, não é? Que é o outro lá também. Acho que é esse o nome, tá? Me perdoe se eu estiver enganado. E aí, anos mais tarde, ele volta pra Apple, porque a empresa tava quebrando. Então, assim, o Steve Jobs, ele foi um mecena pra Apple? Não, claro que não. Mas a Apple se tornou bilionária, trilionária com o Steve Jobs? Sim, tornou. Só que ele enxergou valor. Enxergar valor não é visão de mecenato. Enxergar valor é legado, é visão de gestor. E essa visão que o Paulo Nobre teve. E que até os gestores do Flamengo também teve. E o John Textor? O que vai ser o John Textor? O John Textor vai ser um grande investidor, mecena do Botafogo, vai acelerar o Botafogo e depois lucrar e vai embora, ou o John Textor vai deixar um legado. E lembre-se que deixar legado é você ter responsabilidade também no repasse dessa equipe. É você também, peraí, eu não vou vender o meu time para aquela empresa não, porque eu fiquei sabendo que eles têm feito algumas movimentações que eu não considero legal dentro do mercado. Então eu vou ter responsabilidade de passar essa equipe para uma empresa que realmente eu considero idônea. Isso é responsabilidade também. É isso, meus amigos. Papo um pouco diferente hoje, eu gosto muito dessa discussão, dessa troca de ideias. Coloca os comentários aí, lembrando que o comentário seu, cara, é sempre uma extensão desse conteúdo e colabora muito pra gente enriquecer aqui o nosso debate, tá bom? Tamo junto, valeu, falou, boa sexta aí pra vocês.